pessoal, aqui Marcelo Lopes, mostrar como montar, como encontrar uma subsequência de uma sequência de números reais, certo? Nós vamos partir já do princípio que sabe o que é uma sequência, então vamos focar apenas na subsequência, tá? Essa aqui é a definição, dada uma sequência xn, n pertence aos naturais de números reais, uma subsequência de xn, ou seja, dessa xn aqui, é a restrição da função. Isso aqui, como eu disse, tem a demonstração lá da sequência, que é uma relação, uma função de x, de n, nos reais, etc. Só que eu não vou entrar muito nesse detalhe, só para a gente entender realmente como encontrar essa subsequência. Primeira coisa, primeira dica é: cria esse N1, ou seja, um subconjunto de N, tá? Qual subconjunto? Qualquer um, você está criando. Você tem essa liberdade para criar, já que é uma subsequência e você está criando, a não ser que seja pedido algo específico. Por exemplo, aqui no exercício 2, tá? No exercício 2 da atividade 1.3, é uma lista de exercícios, ele pede para você exibir 3 subsequências para cada sequência do exercício anterior. Tá? Isso aqui é uma, letra A, por exemplo, do exercício anterior. Então a solução, primeiro, é criar os 3 subconjuntos, certo? Eu criei aqui N1, N2 e N3, que são subconjuntos de N. Tá? Tais que N1 é igual a 2N menos 1, tal que N pertence aos naturais. Observe que 2N menos 1 é o quê? É justamente todos os números ímpares. Tá? Todos os números ímpares são caracterizados dessa forma. Tá? N2, 2N, tal que N pertence aos naturais, ou seja, todos os números pares. E o meu subconjunto N3 de N é o que? São os números múltiplos de 3, ou seja, 3N. Então todos estarão aqui, certo? Então o que, que nós temos? Dada essa sequência, nós queremos uma subsequência dela. Então olha só, para xn, tal que n pertence a n1, tá? Olha só, quem é n1 são todos os números ímpares. Isso aqui eu não fiz em todos, é somente nessa primeira, só para a gente entender o raciocínio. Quando eu quero o primeiro elemento, tá? O meu primeiro n aqui, ou seja, quando esse n aqui do meu conjunto dos naturais é 1, isso aqui vai ser 1 também, tá aqui, ó. N1 é igual a 2n menos 1, então substituindo n quando n é 1, nós temos 2 vezes 1, dá 2 menos 1 é 1. Quando o nosso n aqui é 2, eu substituo aqui, olha só. Coloquei aqui do lado só para facilitar como índice. Então 2n menos 1, quando esse meu n aqui, tá? Esse meu n, que é o mesmo daqui, ele é 2, eu tenho 2 vezes 2, que dá 4, menos 1, 3. E assim sucessivamente, todos os números ímpares, como eu citei anteriormente. Então, o que, que nós temos? Que n, ou seja, quando esse n aqui, tá? Quando esse n pertencente aos naturais for o próprio n, nós vamos ter 2n menos 1. Tá? Isso aqui, por que, que eu estou colocando? Porque eu coloco, nós temos como relacionar essa nossa subsequência de um modo geral, tá certo? Que é o que nós vamos ver daqui a pouco mais à frente. Primeira coisa é entender isso aqui, que o nosso primeiro n, ou seja, esse n1 aqui, ele é 1. Nosso segundo n, 3, e assim sucessivamente. E são esses valores aqui que vão entrar agora na nossa sequência. Então a nossa sequência, que anteriormente, quando esse N1 era só o N, vinham todos os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Agora não, só vem N que pertence a N1. E são esses aqui, olha, somente os ímpares. Então perceba que já foram tirados alguns elementos. É por isso que ela é chamada de subsequência. Tá? Essa subsequência pertence à sequência maior, que seria quando n pertence aos naturais, certo? Então isso é a ideia da subsequência. Você primeiro monta um subconjunto pertencente aos naturais, e aí basta você substituir dentro dessa sequência original esses n's que você encontrou agora, certo? Que pertence a n1. Tudo bem? Então olha só, vou deixar aqui para ficar visível tanto aqui quanto aqui. Então nosso x1, ou seja,
lembrando, estamos tratando com N1, que são o conjunto dos números ímpares. x1, nós temos o quê? Esse nosso n, ó, ele é 1. Então aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Nós temos 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Como aqui é 1 também, nós temos 1. Tá? Nosso x2, nós vamos ter o seguinte, quem é o nosso x? Para o x2, nós temos que esse nosso n aqui é 2, mas lembrando, ó, estamos tratando com esse n que pertence a n1, logo é esse elemento aqui, tá? Que é o 3. Então perceba que no denominador já é 3, tá bem aqui, não vou mexer mais nele. E aqui em cima vai estar 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Tá bem aqui, olha. 5 terços. É o nosso x2. E o x3, quem vai ser? Olha só, de novo. Nosso n3, tá? Tudo bem? n3 é 5. Então, olha só. N pertence a N1. Tudo bem? Então, nós temos aqui o número 5. Denominador já será o 5 aqui. Ok? Tá bem aqui. Em cima, 2 vezes 5 no numerador, menos 1. 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. Então, 9 quintos. Tá? E aí segue a sequência. Quando chega no xn, o que nós temos? Nosso n, certo? N, olha só, n. Por quê? É só o índice dele aqui. Quem é? 2n menos 1. Então, o que nós tínhamos aqui? A sequência é 2n menos 1 sobre n, certo? Só que nós temos esse nosso nn aqui para substituir aqui dentro. Então, onde está esse n, eu substituo esse nn, ou seja, 2n menos 1. Que aí fica 2 vezes 2n menos 1 sobre 2n menos 1. Tá? Usando a distributividade aqui, nós temos 2 vezes 2 dá 4n, que está bem aqui, e 2 vezes menos 1 fica menos 2, só que tem esse menos 1 aqui, então dá menos 3 sobre 2n menos 1. Então, nós temos essa relação, era isso que eu falava. Quando eu pego esse elemento aqui, a minha subsequência é justamente essa aqui. Se eu quiser usar, por exemplo, n direto, olha só. 4n menos 3 sobre 2n menos 1. Tá? Essa aqui é a minha sequência com n pertencente às naturais. E ela é igual a quê? Xn quando n pertence a n1. Tá? Então, eu tenho a minha subsequência, tá, definida bem aqui, meu N1 definido aqui. Mas se eu substituo aqui genericamente, tá? Se eu substituo genericamente, eu obtenho isso aqui. Então essa é a minha subsequência, tá? Tá aqui a minha subsequência, que é subsequência dessa sequência, certo? Então para todo n, nós vamos ter essa relação aqui, ok? E aí, para N2, mesma situação. Eu já sei quem é meu x1, ou meu primeiro n, tá? No caso, desculpe, aqui era para números ímpares, mas nós temos a mesma ideia para N2, só que são os pares, que agora vai ser 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Então, o que nós temos? Olha só, para xn, n pertencente a N2. Na nossa subsequência, nós temos o seguinte. X1 é igual a 3,5, tá? X2 é igual a 7 quartos, porque a ideia é a mesma, olha só. Eu tenho o mesmo xn, só que eu substituo agora o elemento. O primeiro elemento, o segundo, o terceiro, faz parte desse conjunto aqui, ok? E assim sucessivamente. Então, nós obtemos essa, no final, subsequência, tá? Então, xn, quando n pertence a n1, é igual a 4n menos 1 sobre 2n. N pertence às naturais. Tá? Observe que isso aqui é a mesma coisa do que nós encontramos aqui, só que quando esse nosso n pertence a n2, certo? Ó, xn, n pertence... Falta até corrigir aqui.
Já estou trabalhando agora com N2. E mantive aqui N1. Na hora de copiar, esqueci de mudar. Tá? Xn, n pertencente a N2, que está bem aqui. Ele é igual a 4n menos 1 sobre 2n, n pertencentes naturais. E aí a mesma ideia para quando xn com n pertencente a N3. Certo? O que muda? Que agora é o múltiplo de 3. Nosso n passa a ser 3n. Certo? Essa aqui é a sequência lá, original, tá? É o que é dado aqui na letra A. E nós colocamos... Passei demais. Só um momentinho. Bem aqui. Colocamos aqui e substituímos o n pelo elemento que é ele. Certo? Eu não tenho também para o N3, só fiz para o N1. Mas é isso aqui, 3n. Tá? Onde está n passa a ser 3n. E aí ao operar isso aqui, distributividade, nós obtemos 6n menos 1 por 3n. Certo? De novo, nós temos aqui, também esqueci de mudar, na hora de copiar tem isso também, se não estiver atento pode acabar esquecendo, tá? Então nós temos xn com n pertencente a N3 é igual a 6n menos 1 sobre 3n, n pertencente às naturais, tá? Eu tenho essa relação, tudo bem? Então é isso, pessoal, por enquanto é só, valeu, qualquer dúvida, só perguntar.